Olá, meus irmãos, da paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui hoje, mais uma vez, para nós gravarmos aí a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de mais nada, tá? Eu quero logo começar falando sobre um assunto, tá? Que está na nossa introdução, porque eu acho que ele demanda um pouco de atenção, tá bom? A introdução da nossa lição fala assim: a existência de um único Deus em três pessoas, tá? Então a lição, ela querendo ou não, ela tocou no assunto da Trindade. O tema da lição, como vocês que tem ela aí, professor, é a realidade do Deus da Bíblia. Então a lição hoje ela vai falar sobre a existência de Deus, vai falar sobre as suas obras e, claro, também vai falar sobre as teorias em torno da existência de Deus, beleza? Só que quando a gente vai falar sobre a existência de Deus, é natural que venham, por exemplo, a questão da ideia que nós ensinamos e pregamos e defendemos, é claro, a ideia de que existe a crença num Deus monoteísta, tá bom? E a crença em deuses, ou a crença politeísta, que é a crença em vários deuses. E nós somos do partido que entendemos que Deus ele é um só, tá? Ele não é três deuses como alguns tentam passar, beleza? As três religiões mundiais mais conhecidas que defendem a ideia de um Deus monoteísta são o cristianismo, nós vamos na ordem, tá? Judaísmo, cristianismo e islamismo, beleza? Sendo que tanto o judaísmo como o islamismo nos acusam, tá, da crença no politeísmo, porque eles vão dizer: como é que vocês dizem que são monoteístas e aí me pregam a Trindade? Vocês falam que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas vocês dizem que é um só Deus. Tá. Vamos lá. Sobre esse assunto, por que eu estou falando dele? Porque pode ser que aí na tua sala tenha algum aluno que, lendo essa introdução, e professor, o que é um Deus trino? E o professor tem que estar preparado para isso, tá? Pode ser que aconteça. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode ser que ocorra. Então, se você tiver em casa um material como esse, ou algo semelhante, tá bom? Um livro de história da teologia, sobre doutrinas teológicas, ou talvez até em livros de sistemática, e a lição ela trata sobre a sistemática do Stanley Orten, que é um livro da CPAD. Mas isso aqui, se você tiver esse livro, né, que é do Alistair McGrath, é excelente obra para te ajudar nesse sentido. Nesse livro, a gente não pode nos deter muito, mas eu tenho que falar. Nesse livro, o autor, ele começa, tá bom, mostrando algumas coisas que podem te ajudar sobre o tema Trindade, tá bom? Primeiro, ele vai falar sobre os fundamentos bíblicos da Trindade. Então, a primeira coisa que tem que se mostrar é que a Trindade, tá bom? A Trindade, ela é uma doutrina bíblica. Antes de falar de história, antes de falar de teologia, é bom que se mostre. Gente, a Trindade, ela é uma doutrina bíblica. Agora vem a questão, ela está organizada, digamos assim, porque não, tem doutrinas que elas são mais fáceis de serem defendidas na Bíblia. Tem outras doutrinas que elas não estão tão bem, como é que eu poderia dizer assim, bem expostas, bem organizadas. E a Trindade é uma. Aí você pode se perguntar, mas professor Sil, por que então que a Bíblia não se detém em falar sobre a Trindade? Como fala, por exemplo, de salvação, fala do batismo com o Espírito Santo, como fala, por exemplo, de as últimas coisas, enfim. Irmãos, ainda, até essas doutrinas, se você for analisar bem, por que existe tanto disputa, por que existe tanto debate? É porque justamente você não tem nada, você não vai pegar na Bíblia, vai estar lá assim, doutrina da salvação. Os passos para ser salvo. Não tem essa organização. Não tem. E como é que eu sei que eu posso crer na Bíblia? Como é que eu sei que eu sou um salvo? Usando a Bíblia, já que a Bíblia não explica claramente isso. Aí vocês sabem que existe o processo de estudo, o processo daqueles que meditam. E meditando, lendo a Bíblia, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, você não pode ler a Bíblia de forma recortando textos. Não se pode recortar textos. Às vezes você tem que ler todo o capítulo, às vezes você tem que ler todo o livro para se entender uma determinada doutrina. E às vezes as pessoas lêem só um versículo e com base nisso acabam criando heresias, deturpando textos bíblicos, tá bom?
E aí é que entra a questão da Trindade, tá bom? Não vai estar lá, mas a gente vê que tem textos na Bíblia que mostram que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma realidade bíblica. E aí ele vai falar isso, por isso que o primeiro ponto dele, ele vai falar sobre isso. E logo ele vai dizer que os dois textos mais conhecidos são Mateus 28, 19, tá bom? E 2 Coríntios capítulo 13, 14. 2 Coríntios 13, 14. Vamos ver o que aqui diz essa passagem? 2 Coríntios capítulo... Eu até imagino o que ele está falando, tá? 13, 14, né? Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Por que ele está citando aqui essa passagem? São as duas mais conhecidas, né? Primeiro, porque o texto fala a graça do Senhor Jesus Cristo, fala de Jesus, o amor de Deus, fala do Pai, e a comunhão do Espírito, fala do Espírito Santo. Então, você vê que Paulo era entendido, era teólogo, foi um dos maiores escritores do Novo Testamento. E eu acredito que ele não colocou essas palavras por colocar, tá? Eu acredito que o apóstolo Paulo não colocou isso aqui apenas porque ele achou bonitinho, porque ele quis fazer uma poesia. Veja que Paulo, ele é um homem muito analítico, ele é detalhista, tá? Ele é um homem que tem conhecimentos profundos e técnicos na escrita. Então, se ele colocou, tem algum sentido, tá bom? O capítulo 28 de Mateus, o que é que diz? Mateus 28, verso 19, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem também o próprio batismo de Jesus no Rio Jordão. Está presente o Pai, a voz, está presente o Filho que está sendo batizado e, claro, está presente o Espírito Santo na forma de pomba. Então, esses são só alguns dos exemplos. No livro ele vai trazer muitos outros textos, não tem como a gente ler todos eles. Mas a primeira preocupação tua, professor, é mostrar que a doutrina da Trindade, ela é bíblica. Ela não é uma invenção histórica, porque alguém vai dizer, isso aí é uma construção histórica. Isso aí foi a igreja que, sabe, ela impôs. Porque hoje em dia tem muito isso, tá? As pessoas não creem, não acreditam naquela doutrina e aí acabam puxando a história para desconstruir uma doutrina, tá? É que nem a questão do arrebatamento pré-tribulacional. Eu não vou entrar aqui na questão, mas isso aqui, quando a gente tiver uma lição sobre essa questão de escatologia, eu vou falar sobre isso, tá bom? Que a gente é muito acusado, a gente que é pré-tribulacionista, ou seja, porque a gente crê que a igreja não passará pela grande tribulação, a gente é acusado de que essa crença, ela não existe na Bíblia, essa crença ela foi uma construção histórica e outras lorotas que o pessoal fala por aí, tá bom? Então, primeiro ponto, mostre que o assunto tem base bíblica. Segundo, aí você vai ter que ir para a história. Quem foi o primeiro, como é que eu poderia dizer? Quem foi o primeiro teólogo que começou, tá? Que começou, como é que eu posso dizer? A trabalhar essa questão da Trindade. O nome dele é Tertuliano. Tertuliano foi um dos pais da igreja, tá bom? E é verdade, sim, se alguém disser assim, no início não tinha uma doutrina, é verdade. Mas é bom que se diga que a igreja estava começando. E aos poucos ela foi se organizando dentro da sua doutrina. Mas como eu já falei, não é a história que monta a doutrina. A Bíblia já falava sobre ela, tá bom? Então Tertuliano, ele precisou, como é que eu poderia dizer? Ele precisou dar uma resposta às heresias que existiam no tempo, porque quando, meus irmãos, a igreja começou, muitas heresias surgiram, e principalmente heresias em torno da pessoa de Cristo. Então, nosso querido Tertuliano teve aqui umas palavras, ele criou aqui três palavras para falar sobre a Trindade. São as palavras trinitas, veja, trinitas, ele fala que essa palavra trinitas, né? Ele que criou a palavra trindade, né? Trinitas é um termo latim, significa trindade, aonde desde a sua época tornou-se um aspecto característico da teologia
cristã. Só que quando ele cria essa palavra Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é óbvio que vai acontecer as dúvidas, vai nascer os questionamentos, tá bom? Mas a palavra Trindade, se algum aluno pergunta, professor, quem foi que criou, se não tem na Bíblia a palavra Trindade, quem foi que criou a palavra Trindade? Fato, Tertuliano, ele que criou essa palavra. A outra palavra também que ele vai estudar é a palavra persona, aí vai falar da questão da personalidade, aonde ele vai mostrar que essa palavra persona, aí aqui ele entrou num caminho até um pouco perigoso, porque ele foi acusado, se não me falha a memória, da heresia de modalismo. O que é o modalismo, gente? O que é a doutrina do modalismo? A doutrina do modalismo, ela ensinava que Deus, na verdade, ele tem modos. Tipo, no Antigo Testamento, ele foi o Deus que trouxe a lei. Modalismo. Então, ele tem a figura de pai, a figura, digamos assim, do Criador. No Novo Testamento, ele vem no modo de filho. Você está entendendo o perigo dessa doutrina? E na atualidade está no modo Espírito Santo. Então tem muita gente que entende a Trindade assim. São três, tá bom? Mas não são três personas, como Tertuliano vai falar aqui. Que Tertuliano, ele quer, na verdade, mostrar para o seu público, para os seus leitores, seus ouvintes, que é trinitas, ou seja, trinitas, palavra latina, ou seja, trindade, mas são personas diferentes, ou seja, são personalidades diferentes. Inclusive, essa palavra persona, tá? Ele coloca aqui, o autor do livro, que ela significa máscara. E no tempo grego, no teatro grego, o teatro romano, quem aí já assistiu alguma coisa desse tempo aí, deve lembrar que os atores, tá? Os atores, eles usavam muito essas máscaras. Para cada situação, para cada cena, eles usavam um tipo de máscara, tipo uma máscara mais zangada, uma máscara mais alegre, uma máscara mais triste. Então, veja que eram máscaras diferentes, mas quem usava a máscara é a mesma pessoa, entendeu? Então, por isso que alguns vão acusar, isso aí é um debate, não vou entrar aqui nessa questão, mas alguns vão acusar Tertuliano de ele ter, digamos assim, fomentado essa doutrina do modalismo. Aí você, professor, e será que não é assim? Bem, aí eu volto a pergunta para você, só que de uma maneira diferente. Mas o que a Bíblia fala? Será que de fato, por isso que eu falo, você tem que começar mostrando na Bíblia. Será que quando a Bíblia fala do Pai, ela não fala do Pai exclusivamente dentro dessa natureza como Pai, do Filho como Filho, do Espírito como Espírito? Gente, esse negócio é sério. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falei sobre isso. E lá, é um vídeo antigo, mas ele está no canal. Se você tiver interesse, tá? Pode ir lá, acessar, procura aí. E uma pergunta que se faz dentro desse assunto é: quem foi que morreu na cruz? Foi Deus Pai ou foi o Filho? Quem foi que morreu na cruz? Porque a pergunta, ela é válida, visto que não tem como se matar Deus. Não tem como se matar Deus. Então, você pode pensar que não, que é muito mais fácil entender assim, que Deus é apenas modos. No Antigo Testamento ele é um modo, no Novo Testamento ele é um outro modo, e nos dias atuais ele é um outro modo. Pai, Filho, é só uma pessoa só. E aí isso resolve o problema da acusação do politeísmo. Gente, isso não pode até resolver, podemos dizer assim, que pode até resolver o problema da questão do politeísmo. Porém, você invalida as pessoas da Trindade, ou seja, o Espírito Santo, ele perde a sua personalidade, ele perde a sua personalidade, assim como o Filho vai perder a sua personalidade. E assim, né, o Pai nem tanto, né, porque o Pai são os modos desses outros dois, tá bom? Aí você diz, mas professor, é tão complicado? De fato, não vou dizer que não é complicado. Por isso é que muitos teólogos de alto nível dizem claramente, a doutrina da Trindade, ela é um mistério da fé cristã. E é isso mesmo, gente. Tem a própria lição aqui no versículo de Romanos, né, versículo 19, bem aqui, ó, na parte A da lição diz assim, ó, do texto bíblico: porquanto o que de Deus se pode conhecer,
talvez agora nesse estágio humano que nós estamos, nós não temos a capacidade intelectual e não sejamos capazes de ter um conhecimento 100% racional da Trindade. Não sabemos como que vai ser isso depois do arrebatamento da igreja. Mas nesse momento é muito interessante que a gente mantenha a doutrina bíblica e a construção teológica histórica que mostra que Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa e que o Espírito Santo é outra pessoa. E a terceira palavra, para encerrar aqui a parte de Tertuliano, é a palavra substantia, a ideia de substância. Veja, são três pessoas diferentes, mas são da mesma substância. O credo, os credos, né, que foram construídos, credo, irmãos, são aqueles que até a Igreja Católica, às vezes você que já foi católico, tem uma reza chamada credo. Mas esse credo, na verdade, são as confirmações, são as resoluções de uma determinada denominação. E a igreja cristã, eu não estou falando aqui de denominação. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem um credo assembleano. Eu não estou aqui perto dele aqui, tá bom? Mas nós temos aí nosso credo assembleano, tá? Tá bem aqui, ó. Ó, isso aqui é um credo. Todo assembleano deveria ler esse livro. Porque aqui, nesse livro, está exatamente as doutrinas, as crenças assembleanas, tá bom? Só que nós temos um credo, como é que foi? Um credo que ele é apostólico, tá? E nesse credo apostólico ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Outra coisa que o autor vai falar também, que eu achei bastante legal, é sobre Irineu, né? Irineu também foi um dos pais da igreja, tá aqui na página 377. Ele vai criar uma palavrinha que é muito usada na teologia reformada. Às vezes você não vai ver isso muito no pentecostal ali, mas na teologia reformada usa-se muito essa palavra, que é chamada a economia da salvação. Isso mostra, Irineu, ele vai concordar com Tertuliano sobre a questão da persona, ou seja, onde cada pessoa da Trindade ela tem a sua, digamos, cota de participação na salvação. O Pai tem uma participação na salvação, o Filho tem uma participação na salvação e o Espírito Santo tem uma participação na salvação. É só você ver, gente, as pregações, não é assim que se fala? Deus Pai, Criador dos céus e da terra, criou todas as coisas, criou o homem, criou o mundo. Deus Filho encarnou-se, visto que esse homem pecou, mas é Ele que morre pelo homem, é Ele que se sacrifica pelo homem. Deus Espírito Santo mantém este homem, que uma vez que aceita o sacrifício de Cristo, é Ele que mantém, tá bom? É Ele que mantém a salvação, é Ele que mantém a santidade do nosso corpo, é Ele que mantém a vida, digamos assim, a vida espiritual dentro da igreja. Até na oração, Jesus não nos ensinou, dizer assim, em nome do Espírito Santo, sempre, quando eu estou dando aula de teontologia, pneumatologia e cristologia, que são assuntos que vêm à tona, eu sempre digo isso, gente, não é bíblico você orar. Presta atenção, não estou dizendo que é certo ou que é errado. Mas eu conheço professor que vai dizer que é errado. E não deixa de ser, né? Porque não está na Bíblia, não é assim que a Bíblia ensina. Mas não é bíblico orar assim, em nome do Espírito Santo. Não, você ora em nome de Jesus. Silvio, eu não posso orar em nome do Espírito Santo? De poder você pode. Porém, é bom que se diga que a oração ela está sendo ensinada como em nome de Jesus. Ok? Dito isso, eu espero que você tenha tido aí um pouco de vislumbre nessa doutrina. E aí qualquer coisa, use o velho exemplo da água, né, para tentar entender um pouco mais sobre a Trindade, onde se fala aí sobre a água nos seus 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Ela, no estado sólido, ela continua sendo água, ela continua sendo H2O. No estado líquido, ela continua sendo H2O. E no estado gasoso, ela continua sendo H2O. Porém, as formas são diferentes. Mas aí, cada uma dessas formas tem o quê? Uma função diferente. Tá bom? Aí, talvez isso complique mais ainda ou ajude a melhorar um pouquinho a compreensão aí dessa doutrina. Que eu confesso, realmente, tem muita gente que tem dificuldade. Mas tem livros, tá, irmão? Aqui eu tenho um material aqui, ó. Introdução à Trindade. Liane Fabi Lorenzi. Tá? Livrinho pequenininho, mas muito bom. Tudo isso que eu falei aqui, só de uma forma mais profunda, com mais conteúdo, tem nesses livros aqui que eu acabei de falar. Primeiro tópico da lição, vamos lá. Primeiro tópico,
fala Deus e sua existência. Então, como eu falei, nós temos aqui na lição hoje, né? Deixa eu só fechar aqui. Tá chovendo, tá bom? Uma chuvinha boa aqui. Vou me afastar só um pouquinho aqui da câmera. Tá vindo uma chuva muito boa aqui. Beleza, então vamos lá. Nossa lição ela vai trabalhar 2 tópicos muito importantes, tá bom? O primeiro tópico vai falar sobre a existência de Deus e o segundo tópico vai falar sobre ideias acerca dessa existência. No primeiro tópico, o autor da lição ele vai trabalhar sobre os primeiros subjeitos, sobre Deus existe, mostrando que de fato Deus existe. É claro, é bom que se diga, a Bíblia, meus irmãos, ela não está preocupada, que fique bem claro isso aqui, professor, deixe isso bem claro, ela não está preocupada com a crença das pessoas. Como assim, Silvio? A Bíblia ela não vai, de maneira nenhuma, forçar ninguém a acreditar em Deus. Ela vai mostrar as obras de Deus. Ela vai falar de Deus. Até porque ela fala de Deus. A Bíblia não é um livro que foi escrito para... Não, eu vou permitir, eu vou permitir que Deus, né, Deus falando assim, eu vou permitir que os homens escrevam um livro onde esse livro vai ser um manual, ele vai ser um compêndio filosófico, teológico, científico, para que quando eles leiam não tenham dúvidas da minha existência. Não tem isso. Porém, claramente, como está na nossa lição, na leitura do texto bíblico da lição, está cheio de versículos, cheio de textos bíblicos que vão falar exatamente da existência de Deus. O Salmo 19 é um texto muito conhecido. Só o verso 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que o salmista está falando? O salmista está vivendo há mais de 3.000 anos atrás e ele contempla. O cara é um poeta, ele olha e diz: olha, pai, não tem como dizer que toda essa natureza aí não proclama a existência de um Criador. E aí tem o Salmo 139. Eu até seria interessante você ler o Salmo 139 em sala de aula. Tem uma ideia desse Salmo aqui, o Salmo 139? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Por que eu acho interessante você, nesse capítulo, fazer essa leitura com sua turma? Porque às vezes o homem é ignorante mesmo. O homem é ignorante. Verso 7, olha o que ele fala. Se você pegar do 1 ao 6, ele vai trabalhar aqui as 3 características principais de Deus: onipotência, onisciência e onipresença. Porque nesse salmo aqui, é só você dar uma lida, professor. O 139, ele fala sobre Deus ter o conhecimento porque ele sonda, ele antecipa o nosso pensamento. Ele vai falar que antes que a palavra me venha à boca, tu já sabe aqui, ó, antes de pensar, antes de eu falar tudo isso aqui, antes de eu formular aqui uma ideia, ele já conhece. Ele fala também que ele está presente em todos os lugares. Ele fala que a mão dele abençoa e protege a onipotência. Então, o salmista tem esse reconhecimento. E aí, o versículo 7 em diante, no versículo 6 é interessante. Olha o que ele vai falar no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Ou seja, esse salmista reconhece que ele está diante de um ser que está muito além, né? Muito além de tudo que possa se imaginar, porque é algo terrível, é algo maravilhoso. E aí no versículo 7 ele continua: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Então ele está mostrando para onde ele pode ir, não tem para onde ele ir. Se ele vai para o céu, se ele vai para o mundo dos mortos, né, que ele vai usar aqui, algumas traduções vão usar Sheol, mundo dos mortos, até a luz e as trevas. Ele vai dizer, a luz e as trevas, para Deus, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, se a pessoa ler a Bíblia direitinho, sem preconceito, provavelmente os homens têm muito preconceito, as pessoas hoje em dia a gente está vivendo, vamos que se diga isso, nós estamos vivendo uma época meio complicada, ninguém quer parar para discutir mais nada, ideias, às vezes todo mundo já acha que já nasce sabendo, e não é bem por aí, tá? Então,
Esse é o primeiro subponto que vai falar sobre Deus existe. O primeiro versículo vai falar sobre isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Outro livro também, eu indico, você quer se aprofundar sobre o tema, tá aqui, ó. Criacionismo, da CPAD, editora CPAD, tá bom? Aí, ó, criacionismo. Resposta para 27 questões sobre criação, evolução e Bíblia. Porque foi exatamente o evolucionismo de Charles Darwin que aumentou ainda mais, podemos dizer assim, aumentou ainda mais essa descrença, essa descrença descabida da existência de Deus. Então, está aí o material top. Esse aqui, leitura fiel, um livrinho, a igreja e o criacionismo. Então, incentiva que o aluno a ler, gente, eu tenho dito isso, incentiva a turma de jovens, de adolescentes, você que é professor também de adolescente, talvez nos assista, incentiva essa galera a estar lendo, gente. Apologética, isso aqui é apologética. O que é apologética? A defesa da fé. A gente precisa se munir de bons materiais. Tem professor da escola dominical que não quer ler, ele só quer, com todo respeito, ele compra a lição, aí hoje em dia tem um livro de apoio, ele acha que o livro de apoio é o suficiente, que a lição é o suficiente, e não é. Tem que ter um pouco mais de know-how, tem que, como é que é aqui em casa, é claro que eu sou professor de teologia, é óbvio que eu vou ter livro. Mas antes mesmo de eu ser professor de teologia, eu sempre busquei materiais, tá bom? Então o primeiro subídeo fala sobre Deus existe, tá bom? Ele tem uma palavra que ele fala aqui, Deus se descortinou todo por meio de um processo inteligente, alcançável pelo entendimento humano chamado revelação. Ou seja, Deus, ele não se revelou de forma que eu não possa conhecer ele, gente. A gente percebe isso claramente que na natureza, os detalhes, existe uma, dentro o próprio Adalto, né, esse autor aqui, Adalto Lourenço, ele é um cientista, esse cara aqui é um cientista, esse autor aqui, ele é um dos que trabalha a questão, ele teve aqui no Federical, um ano desse aí, acho que foi 2022, eu acho, foi 2022, e o Adalto Lourenço, ele defende isso, né, que as leis da natureza, elas têm essa capacidade de, como diz a lição, descortinar Deus. Tem aí a teoria do design inteligente. O que é o design inteligente? O design inteligente, ele vai, como é que eu poderia dizer, meu pai? Ele vai mostrar que a criação, essa teoria vai dizer que a criação, ela tem por trás uma mente, alguém que pensou, ou seja, a criação não é um produto do acaso, não é uma simples evolução molecular, não. Mas infelizmente os homens não querem crer nisso, né? O segundo subídeo fala sobre aí ele vai falar sobre a revelação geral e a revelação específica. O que é a revelação geral? Já está dizendo, geral é a natureza. Pergunte para a turma o que eles acham sobre a seguinte pergunta. O homem pode ser salvo pela revelação geral? Professor Ciro, o que é a revelação geral? A lição já está dizendo, é a revelação dada pela natureza. É o que o salmista vai dizer aqui no Salmo 19, quando ele fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, ou seja, sem palavras, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Então isso aqui é a revelação geral. E aí, baseado em sabendo que a revelação geral diz respeito à criação, à natureza e toda a sua complexidade, aí seria interessante se você puder estudar algum aspecto detalhado da natureza. Por exemplo, eu assisti um vídeo muito tempo atrás, em DVD, eles falando sobre o pica-pau, né? Pica-pau, né? Não é do perturbado lá, não. Desenho animado. Mas ele tem como característica ficar picando as árvores, né? E é uma velocidade realmente impressionante. E lá, o cientista estudando o comportamento dele e tal, fica perguntando por que esse animal ele não se machuca, porque
tipo, a cabeça dele não explode, porque ele bate muito, né? É muito rápido, a batida dele na árvore é muito rápida. E eles explicam lá no vídeo, faz muito tempo que eu assisti esse vídeo, eles vão explicar que esse animal, ele tem uma proteção no cérebro dele, como se fosse uma espécie de capacete, que protege exatamente, essa proteção livra ele de se acidentar. E aí ele vai trabalhar essa, ele vai usar vários outros exemplos lá, claro, eu não lembro de todos, mas ele vai mostrar que como é que pode um animal desse ser apenas produto de uma evolução. Um animal desse não seria melhor a gente crer que existe uma mente que pensou, ou seja, o projeto do design inteligente, de fato alguém inteligente, alguém realmente racional pensou na criação desse animal? Os próprios seres humanos, gente, o próprio ser humano, além da complexidade do corpo humano, ainda tem a complexidade de situações, de outras coisas, como por exemplo, sentimento. A gente desenvolve sentimentos como amor, a gente desenvolve conceitos como o que é certo, o que é errado, e isso se percebe claramente que não tem no reino animal. Então, não tem como dizer que nós somos uma evolução de algum tipo de animal, porque, como eu sempre costumo dizer, você nunca vai ver, e eu nunca vi, e a gente nunca vai ver mesmo, a não ser nos filmes desanimados, tá? Um grupo de cachorro, de macaco, seja qual for animal, discutindo política, discutindo religião, não existe isso. Então, pergunte isso. Aí, uma vez falado sobre isso, e você estudar sobre o tema, sobre o design inteligente, pergunte se a revelação geral, ela pode salvar o homem. Eu tenho dito na sala de aula, eu creio que a revelação geral, ela pode salvar o homem. Mas não é só Jesus que salva, mas preste atenção. Por que eu estou falando? Porque o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, eu posso estar aqui, você não precisa concordar, tá, gente? Até o professor não concorda com isso. Ok, beleza. Mas a gente sabe, por que eu estou falando? A gente sabe que existe pessoas pelo mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Pessoas pelo mundo que nunca leram uma Bíblia, pessoas pelo mundo que nunca tiveram contato com o cristianismo. Porém, ainda assim, Deus ele tem se manifestado. E tem um outro livro também, hoje eu estou editando muitos livros, né? Mas esse livro aqui, ó, se você puder, isso aqui é leitura obrigatória, principalmente você que gosta de missões. Fator Melquisedeque, de Don Richard. A editora aqui é a editora Vida. Editora Vida, Vida Nova. Gente, pensa num livrinho top mesmo, porque ele vai abordar um pouco do que eu estou falando aqui. O Don Richard vai mostrar que existe espalhado no mundo civilizações antigas, civilizações do passado, que nunca tiveram contato com a Bíblia, que nunca tiveram contato com o cristianismo, e mesmo assim o comportamento cultural religioso daquela determinada tribo, daquele povo, é um comportamento que na essência se parece muito com o cristianismo que a Bíblia prega. Um Deus monoteísta, a crença num Deus que se encarnou. Gente, é algo assim incrível. É porque às vezes a gente está dentro da igreja e a nossa visão, as nossas concepções, elas estão muito atreladas somente àquilo que a gente vê, que é pregado na igreja e que é ensinado na igreja. Mas é sempre bom que se diga que você está ensinando para uma sala de jovens, lembre-se disso, jovens que estudam, jovens que fazem faculdade, que se diga que o mundo não se resume só ao que se fala dentro da igreja, tá bom? Então por isso que eu falo, e eu creio sim, até porque no dia do juízo final, os homens vão ser julgados, todos serão julgados pelas suas obras, e ninguém vai chegar lá diante de Deus e vai alegar que ele nunca ouviu falar sobre Deus, porque o próprio Paulo, ele vai falar isso em Romanos, é um texto muito conhecido, verso 19, estou batendo muito nessa tecla. Ele fala, porquanto que de Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus nos manifestou. Aí o 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, entender, eu já falei isso aqui em outro vídeo, é diferente de conhecer, entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, você fique sem, não vai ter desculpa, não vai ter essa questão da desculpa, tá bom? Então o primeiro subtópico vai falar da existência de Deus,
O segundo trata da existência no sentido da revelação geral. E para fechar, nós temos aqui uma revelação específica. Inclusive, ele vai falar o que eu falei aqui do livro do fator Melquisedeque. Aí ele vai citar aqui, como Bíblia, Atos 28, 4. Né? Porque ele fala aqui, bem aqui, ó. É possível ilustrar tal fato observando o caso dos habitantes da ilha de Malta. Todo mundo conhece essa história. Paulo chega naquela ilha, uma víbora pica ele. Paulo balança, joga no fogo. E aqueles moradores da ilha de Malta ficam impressionados. Pois esse homem, ele não morreu, ele não foi envenenado. Porque certamente era costume, aquela cobra era venenosa, era peçonhenta. E Paulo não morreu. E aí eles vão dizer as seguintes palavras: certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver, porque ele já tinha escapado de uma grande tempestade, tá legal? E agora escapou de uma serpente e não morreu. E aí o autor da lição comenta de forma bem interessante. Ele diz assim: aqueles homens não conheciam o Deus revelado, presta atenção, aqueles homens não conheciam o Deus revelado nas Escrituras. Eles não conheciam o Antigo Testamento. Eles não conheciam. Porém, fala, mas sabiam que há uma justiça divina que não deixa escapar os seus atos aqueles que praticam o mal. Ou seja, eles podem até nunca ter lido a Bíblia, mas a ideia, irmão, está lá. Inclusive, esse livro aqui, nos primeiros livros antigos, né, Provas da Existência de Deus, de Jefferson Magno Costa. Ele fala que existe, tem um capítulo aqui que ele vai dizer assim: existe dentro de um homem uma eternidade que Deus colocou. E é isso, tem mesmo. Por isso, esse primeiro tópico, eu acho ele bem interessante. Ele aborda a natureza, mostra a sua função, que é glorificar a Deus, revelar a Deus, tá? E ele vai também mostrar versículos mostrando que, mesmo como eu falei no livro do Fator Melquisedeque, Don Richard, como está aqui em Atos, capítulo 28, e Atos, capítulo 17, é um dos meus textos que eu cito muito, que é a chegada de Paulo em Atenas, e quando ele vai falar acerca do Deus desconhecido. E nesse livro aqui, o primeiro capítulo, ele vai explicar, tá bom? Ele vai explicar, eu posso até depois fazer um vídeo falando sobre esse capítulo acerca do Deus desconhecido, como é que o Don Richard, ele vai trabalhar esse assunto, tá bom? Então esse é o nosso primeiro tópico. Aí o segundo tópico da nossa lição, tá? O segundo tópico da nossa lição, vai trabalhar ideias acerca de Deus. Aí vocês sabem que tem muitas ideias. Aí vai falar aqui sobre ateísmo, panteísmo, deísmo e teísmo. Eu não vou ler tudo aqui, tá bom? Mas vamos lá. Sobre ateísmo, primeiro que, falando sobre ateísmo, falando sério, gente. Eu não sei, eu tenho vontade, eu não conheci assim, pessoalmente, eu nunca conheci um ateísta. Eu não sei se você já conheceu. Eu tenho, às vezes, curiosidade em conversar com um ateísta, fazer algumas perguntas para ele, para entender um pouco o mundo de um ateísta, tá bom? Mas, todo mundo sabe, ateísta vem da ideia da negação de Deus ou de qualquer crença divina. O ateísta é esse, o A, né? O A lá, A, de negação. Só que não existe só um tipo de ateísmo. Você pode estar dando uma pesquisa. Eu até fiz aqui algumas anotações, pelo menos existe aqui 3 tipos de ateu, tá? 3 tipos de ateu. São eles. Primeiro, o ateu materialista, talvez ele seja o mais conhecido. O ateu materialista, como o próprio nome já diz, ele acredita apenas na matéria, né? O mundo se resume à matéria, tudo é matéria. Morreu, acabou, é matéria. Não sei como é que... Tem até um filme que eu assisti, onde o cidadão lá, ele era um tipo de ateu, e aí ela pergunta como é que ele conceitua as suas relações familiares, né? Como é que um ateu que diz, por exemplo, que tudo se resume à matéria, deixa eu ver aqui, não, já para chover. Que o solzão chegou aí, né? Como é que o cara que se diz que é ateu, como é que ele trabalha essas questões? Porque, eu sou um pai, eu sou um marido, eu sou um filho. Como é que é a minha relação amorosa? Se eu sou ateu, para que ficar, né? Tudo, na verdade, se resume para o ateu a questões biológicas, necessidade, por exemplo. Tudo é biológico, tudo é apenas uma necessidade física.
Aí se tem alguma, digamos assim, algum vínculo emotivo, aí ele vai alegar, não, isso aí é porque a carência, nós somos carentes, mas isso aí pode ser preenchido. Porque o ateu, irmãos, friamente falando, ele não é gente, tá? Em que sentido? Se eu estou falando, por exemplo, eu quero dizer o seguinte, ó, o cara fala assim, nós temos a necessidade de nos apaixonarmos. Aí ele vai dizer, não, isso aí, como você falou, é apenas uma necessidade, mas essa necessidade de se apaixonar, que é um desejo que a natureza humana tem, aí ele vai tentar explicar isso. Isso pode ser preenchido por outra coisa. Por exemplo, você pode preencher esse desejo de se apaixonar por uma pessoa por um desejo de ter um bom carro, de ter uma boa casa, de ter uma boa formação, de ter dinheiro. Então, tudo gira em torno do desejo. Então, o ateu tem essas questões aí. Então, esse é o ateu materialista. O ateu, aí tem um ateu espiritualista, sabia? Tem um ateu espiritualista. Esse, ele também, ele nega, mas ao mesmo tempo ele não fica tão... Ele não é um ateu, assim, digamos, 100%. Inclusive, vão dizer que ele está muito conectado a essas religiões budistas, hinduísta, né? Porque ele não tem aquela crença, digamos assim, forte assim na divindade, mas ainda assim, lá no fundo ele tem assim digamos, uma relação espirituosa, digamos assim, com algum tipo de religião para falar sobre a existência de algumas coisas, tá bom? E tem, por último, o ateu filosófico. Eu tenho até aqui uma frase de um ateu filosófico, o nome dele é Darin Miknabi, ele é um professor de filosofia. Olha que coisa interessante ele falou. O fato de não acreditar, eu anotei isso aqui, o fato de não acreditar em Deus não significa que ele não exista. A ausência de evidência não quer dizer evidência de ausência. No entanto, enquanto Deus não aparecer em pessoa, não poderia afirmar que ele exista. Veja que é uma frase até um pouco complicada. Ele não está dizendo o quê? Que não tem como se provar Deus, mas não significa dizer que ele não existe. A falta de ausência de prova não quer dizer nada. Porém, como não se tem como provar a pessoa de Deus, então enquanto não conseguir provar a pessoa de Deus, ele conclui, tá, que não se pode afirmar que ele existe. Então, isso aqui é um ateu filosófico. Ele fica aqui, como é que eu poderia dizer, numa fronteira, né? Tipo assim, se ele existir, beleza, eu estou do lado. Se ele existir também, eu estou aqui do outro lado. Bem, gente, é muito triste isso. Então, essa é a primeira, digamos, ideia que vai se trabalhar sobre a crença da negação da existência de Deus. Aí é interessante você levar para a sala de aula, se você puder dar uma estudada, dar uma olhada aí, tá? Uma estudada sobre alguns grandes pensadores, filósofos, cientistas, e até mesmo da atualidade. Procure na internet, dá uma pesquisada, mostre, porque às vezes, irmão, os jovens são muito tendentes a querer seguir pessoas assim, sabia? O cara segue, ele é fã, digamos assim, principalmente jovem, isso é muito normal, segue uma tendência, diz assim, e aí ele nem sabe, o cara é ateu. Então é interessante fazer uma pesquisa, mas faça uma pesquisa séria, em sites sérios. Só olha, esse personagem bem aqui. Personagens, tá bom? Famosos, pessoas famosas que são ateias, né? São ateus, ou à toa, tá bom? Mostre para eles, porque querendo ou não, eles são formadores de opinião, querendo ou não, eles são formadores de ideia dentro da sociedade. Porque assim, gente, as nossas ideias são produto daquilo que a gente acredita, tá bom? É que fique bem claro isso. Às vezes a gente pensa, por que fulano de tal, ele é tão popular, mas ele fala isso? É porque às vezes ele é um ateu. E ele sendo um ateu, é óbvio que ele vai ter essa crença. Ó, por exemplo, eu estava vendo na internet, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? Sobre um ator, eu gosto muito desse ator, que é o Will Smith, né? Will Smith falando sobre o seu casamento e tal, ele e a esposa, né? Eles são casados há muitos anos, porém eles têm essa liberdade, né? Essa liberdade, cada um sair com quem quiser. Então fica, mas por que eles aceitam isso, né? É só uma liberdade? Alguém vai dizer, é só liberdade, é só mente aberta. Não, tem que ter uma crença por trás. Não estou dizendo que é ateísmo, tá, gente? É só como exemplo. Às vezes os hábitos
de vida de um famoso, de alguém que é muito conhecida, eles apenas refletem aquilo que ele crê, que ele acredita. Vocês sabem disso. Assim como no cristianismo, a pessoa, quando ela de fato é um crente, ela realmente é uma pessoa que segue Jesus de verdade e os seus hábitos de vida mudam, o contrário também é mais do que verdade, tá bom? Então nós temos aí o ateísmo, é a primeira linha de pensamento. A segunda linha de pensamento é o panteísmo. Para falar do panteísmo, você entender bem o que é o panteísmo, aí isso aqui é bem fácil. Existem muitos desenhos animados, muitos filmes. Ó, por exemplo, os filmes geralmente do próprio Dragon Ball. Tem essa ideia de panteísmo, a energia que está presente na natureza. Mas talvez o mais, digamos assim, o filme mais declarado sobre panteísmo e mais recente é o Avatar. Tá? O Avatar, aquele tem o 1 e o 2, onde claramente esse filme mostra a doutrina panteísta. E aqui o que ele fala? É a ideia que mostra Deus como sendo participante de sua obra criada. Para o panteísta, o Senhor é tudo e tudo é Ele. Aí tem uma doutrina na teologia para diferenciar Deus da natureza e a natureza de Deus. É a doutrina transcendente e imanente. Tá? Grave essas duas palavras. Transcendente e imanente. O que é transcender? Deus, ele é o Criador, mas ele transcende, está acima da criação material. Deus está acima do mundo físico. Ok? Não tem essa de que Deus é uma árvore, que Deus é uma pedra, que Deus é um rio, que Deus é um animal. Isso aí está muito presente nas religiões indígenas, principalmente nas religiões indígenas. E aí os estudiosos da ciência da religião, inclusive, eles vão trabalhar o ponto de partida da origem das religiões exatamente de uma ideia politeísta, né? E principalmente as religiões tribais, vamos usar essa palavra que eles usam muito, religiões tribais, eles vão usar, e a partir dessas religiões tribais, aí vai se desenvolvendo, vai até ficando, eles, geralmente, os cientistas da religião vão dizer que o conceito de monoteísmo é uma evolução do politeísmo, mas não é isso que a Bíblia fala, né, gente? Deus criou Adão e Eva, e ali claramente fala, se a gente crê de fato que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente crê que Deus ele se manifestou de forma monoteísta para o primeiro homem, ok? Então, o Avatar é um exemplo clássico sobre isso. Ah, e o outro, imanente, sim, eu falei sobre a questão de trânsito, e o imanente, ao mesmo tempo também que ele, como é que eu poderia dizer? Ele é um Deus que transcende a criação, Deus também, ele emana dentro da criação. Em que sentido, professor Silvio? No sentido que ele está presente na sua criação. Ó, o Salmo, que eu acabei de ler, o Salmo 139, ele fala tanto da transcendência de Deus, como também ele fala da imanência, porque o salmista fala, para onde que eu irei? Para onde eu irei? Se eu subir, lá tu estás. Se eu descer, lá tu estás. Se eu for para o mar, lá tu estás. Se eu estiver nas trevas ou na luz, lá tu estás, porque não há diferença. Então, isso mostra que Deus ele está presente. Só que essa presença de Deus, ela não se mistura, gente. Mas é uma presença que tem uma função. E qual é a função? A função de sustentar, a função de ordenar, deixar as coisas organizadas. Então, Deus, que é o próximo, eu creio aqui que é o próximo ponto, Deus não apenas criou o mundo por criar e largou ao léu. Não, ele criou, como está lá em Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, mas a sua presença é que sustenta a criação, tá bom? E aí uma boa teologia sistemática, seria interessante você pegar uma boa teologia sistemática no capítulo sobre teontologia, que é o estudo sobre o ser de Deus. Seria interessante você dar uma lida sobre essa questão das obras de Deus, principalmente nesse ponto sobre transcendência e imanência, tá bom? Porque às vezes a gente percebe que tem gente, mesmo dentro da igreja, pelo incrível que pareça, tem gente que tem muita dificuldade em entender isso. Aí vem o outro, terceiro subponto, que é o deísmo. Tá? O deísmo é uma crença que ele não nega a Deus. O panteísmo, veja bem,
o ateu nega, né? O ateísmo. O panteísmo não nega a divindade, porém ele não tem uma crença no único Deus verdadeiro, porque ele pode adorar uma árvore. O panteísta, ele pode adorar uma árvore, visto que aquela árvore ali, ela é Deus. Então, não existe assim uma crença ao Deus Yahvé, a Jesus Cristo. O deísta, ele também não nega a existência de Deus, tá? Mas ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que Deus, ele é o grande relojoeiro do universo. Ele fez o relógio, ele montou o relógio, mas agora o relógio trabalha por conta própria. Deus não precisa estar mexendo no relógio para trabalhar. Em outras palavras, o que o deísta vai dizer? Deus, ele criou todas as coisas, ele criou a natureza, ele criou o homem, porém agora o homem, ele vive de acordo com as leis da natureza, que foram criadas por Deus. Então, não adianta querer invadir, não adianta querer trazer uma ideia de um Deus transcendente. E aí, qual é o problema do deísmo, gente? Bem, digamos assim, de forma prática, bem simples, se Deus ele não intervém na criação que ele fez, apenas ele criou o mundo, criou tudo, as pessoas, tudo, e agora o mundo, o universo, enfim, ele agora tem que ser guiado pelas leis naturais, sem a intervenção divina, aí fica uma pergunta, então como é que eu faço para orar? Porque o que é a oração? Geralmente a oração, é bem simples isso, a oração ela tem como objetivo a gente orar a um Deus transcendente, que a gente entende que esse Deus, ele intervém na situação. Né? Se você está passando algum problema, ele intervém no seu problema. Quantas pessoas não têm testemunhado, por exemplo, que foram despachadas do médico, que foram despachadas aí com câncer, com doenças altamente perigosas, graves, estavam realmente no estado de morte, oraram a Deus, entregaram a sua vida a Deus, clamaram a Deus e Deus interveio. Claro que Deus não quer dizer que ele responde a oração de todo mundo, porque eles vão argumentar isso. Mas eu volto a falar, como falar em Romano, aquilo que é para ser conhecido, Deus se revelou. Deus revela aquilo que ele quer. Ele age como ele quer, ele é soberano. Mas tem muitos exemplos também, tem muitos testemunhos de pessoas que oraram, clamaram e buscaram a Deus. E o que aconteceu? Deus respondeu a oração, curou, restaurou, estão vivos aí para testemunhar e contar sobre as obras de Deus para quem quiser ouvir. Então o deísmo, ele tem essa falha, na minha opinião, é uma crença, entendeu? Que é muito, eu estava lendo um livro, não lembro agora o livro, ele fala que os grandes, né, ingleses, cientistas ingleses, dizem, né, não sei se é verdade, que Albert Einstein era deísta, né, um desses grandes, não sei se é verdade, porque às vezes tem muita coisa que se fala também, a gente precisa saber se de fato aquela informação ela é concreta ou não, mas muitos famosos, né, muitos grandes cientistas, filósofos, escritores, eles são deístas, eles não têm uma crença na ideia de que Deus ele intervém, tá bom? Que Deus ele se mete na criação. E para fechar, nós temos, claro, o teísmo, né? O teísmo, ao contrário do ateísmo, é a crença em Deus. A lição fala, o teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas que se envolvem diretamente em sua criação. Então, diferentemente do ateísmo, o teísta, ele defende Deus criou, como eu falei a lição aqui, e não só criou, como ele também, ele vem e intervém na criação, se for necessário. O maior exemplo, meus irmãos, quero finalizar, desculpa aí pelo longo vídeo, acho que está dentro do tempo, né? Vamos entrar ainda para 1 hora, são 53 minutos, mas o maior exemplo que nós temos na Bíblia, da intervenção divina, como é que pode dizer, na terra e na criação, é a revelação de Jesus Cristo à humanidade. Porque João capítulo 1 vai falar sobre isso, né? João capítulo 1 fala sobre isso. E ele se fez carne e habitou entre nós. Quando João, no capítulo 1, ele trabalha a doutrina do Logos, a doutrina da palavra, que é um assunto que era estudado pelos gregos, por outras religiões, até dentro do próprio judaísmo, essa ideia do Logos, principalmente o Logos grego, visto que o Novo Testamento ele se defende essa ideia mesmo com muita clareza, que o Novo Testamento ele foi escrito em língua grega. Os gregos, eles trabalhavam Logos. E quando eles falavam desse Logos, que fala lá em João, no capítulo 1 vai falar, eles não entendiam, eram Logos que ele tinha uma grande complexidade, ele de fato
criou as coisas, ele era apenas uma energia que sustentava as coisas, mas esse Logos, ele não se relacionava, eu já li sobre isso, e ele não se relacionava com a criação, mas ele era importante na filosofia grega. Só que João não, ele vai dizer que esse Logos, ele é Jesus. E ele vai dizer que esse Logos, que é Jesus, ele vai se encarnar, ele vai virar carne. E ele vai fazer o quê? Ele vai viver entre nós. Então, o que Paulo fala sobre a natureza também se aplica à pessoa de Jesus. Se tornou humano, meu amigo. Ele se tornou humano para quê? Para falar a nossa linguagem, para falar de uma forma que a gente pudesse entender o que é que Deus quer de nós. Então, você que é professor, passe isso para a turma, mostre a necessidade que o jovem tem de conhecer Jesus, de seguir Jesus. Ou seja, Deus ele se revelou, não foi à toa. Então, que a gente possa aproveitar isso e honrar com a vida mesmo, honrar com a vida essa existência desse Deus tão sublime, tão complexo, que ele faz questão de se revelar para nós, ou seja, ele está o tempo todo falando conosco. E talvez na escola, na faculdade, no trabalho, no dia a dia, a pessoa só vai de fato mudar de ideia em relação à existência de Deus quando ele enxergar em nossas vidas, né? Quando ele enxergar em nossas vidas um diferencial, algo realmente divino, ok? Deus abençoe vocês, tenham aí uma excelente aula, tá bom? E até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.